Fala aí, Brasil, como estamos? Estamos cada dia melhor e mais esperançosos com a graça de Deus e assim permaneceremos e só caminhando para frente, com mais esperanças e com mais graças de Deus, né? Então, gente, ontem aconteceu, né, aquela comitiva dos congressistas daqui que foram para Washington. A princípio seria dentro do Congresso de lá, mas por boicote de esquerda de lá, né, não foi dentro do Congresso, mas aconteceu e foi até bem melhor do que lá. Por quê? Porque ficou mais aberto a toda a imprensa, ali ia ser uma coisa fechada só entre eles, então acabou favorecendo o nosso lado, né? E a gente vai começar a ver tudo o que aconteceu, né? A gente vai começar vendo o Gustavo Gayer hoje, né? O que ele falou a respeito de ontem, para que a gente possa entender o que aconteceu ontem. Então ele vai narrar primeiro o que aconteceu e como isso repercutiu, como isso vai andar daqui para frente. E aí a gente vendo como vai andar, a gente vê o que aconteceu ontem, tá bom? Então vamos ver o Gustavo Gayer. As agendas estão tão corridas aqui em Washington que dificilmente consigo sentar e gravar um vídeo, fazer uma atualização sobre o que está acontecendo, mas vamos lá. Ontem nós tivemos uma agenda após a outra, vários eventos, reuniões com parlamentares, congressistas americanos, fizemos a nossa coletiva de imprensa. A esquerda está soltando mais uma vez para variar, né, uma fake news dizendo que a gente foi exposto para o Congresso, mas é mentira. Aquele local onde foi feita a coletiva de imprensa é um local icônico para se fazer coletivas de imprensa. Inclusive os próprios parlamentares, quando querem fazer uma coletiva, vão para lá, eles não usam as salas de comissão, porque é um ambiente icônico, já que aparece o Capitólio ao fundo. Reverberou bastante, nós temos aí até mesmo Elon Musk tweetando sobre essas prisões ilegais do 8 de janeiro, o autoritarismo crescente no Brasil, a ditadura. E eu tenho falado com os parlamentares aqui, com as pessoas dos think tanks e organizações políticas, que o Brasil é hoje a Venezuela, consegue disfarçar com mais facilidade por causa da ajuda da imprensa brasileira, mas as instituições que são tão valiosas para o andamento e funcionamento de uma democracia foram sequestradas por pessoas que não têm intenções republicanas e usam essas instituições para perseguir adversários políticos, sendo que a instituição nem sequer deveria ter adversário político, porque pela própria definição da instituição ela deveria ser neutra, ela deveria ser ligada apenas às leis, ao regulamento, o que não acontece no Brasil. Hoje nós já tivemos reuniões aí com vários outros congressistas, né, o McCormick, a Hausenga, fomos no CPEC, conversamos com o presidente do CPEC, que ficou impressionado com o que a gente relatou, e entregamos para ele também documentos provando a perseguição política que existe dentro do Brasil. E a percepção de todos que a gente conversa é que realmente o Brasil hoje é a Venezuela no que diz respeito ao uso da máquina estatal como um instrumento de repressão política. Foi transformado numa arma política. E eu falo sempre, quando eu estou aqui com congressistas, que o simples fato de estarmos aqui hoje, tentando resgatar a liberdade de expressão, a democracia, o devido processo legal no Brasil, já coloca um alvo gigantesco nas nossas costas, fazendo com que, ao voltarmos para o Brasil, sejamos obrigados a receber mais uma vez a martelada desse sistema autoritário. Mas não há outra opção, não há outra solução. O que a gente percebe é que dentro do Brasil, pelo fato das instituições terem sido sequestradas, a imprensa passar pano para a ditadura, a única opção que a gente tem é que os olhos do mundo se voltem para o Brasil. E isso está acontecendo. Nos grandes comunicadores aqui dos Estados Unidos, a gente já viu que eles já estão ventilando essas informações que nós estamos falando aqui, né, nas nossas reuniões. E eu tenho certeza que o que foi plantado aqui nessa viagem, o que está sendo plantado aqui, foi plantado em solo fértil e trará excelentes frutos. Eu acho muito difícil que essa perseguição por parte de um ministro do STF continue prosperando no Brasil, depois que o mundo perceber que o Brasil é, na verdade, uma ditadura. Inclusive, o deputado Chris Smith vai entrar com uma proposta no Congresso, no plenário daqui dos Estados Unidos, chama Brazilian Act, né, o Ato do Brasil, que vai mostrar para todos os congressistas que o Brasil hoje
espelha a Venezuela no que diz respeito ao uso da máquina estatal do Estado para reprimir, perseguir, criminalizar um lado do espectro político. Então, sinceramente, a gente fez uma viagem em novembro para cá, mas sem comparação essa tem sido muito mais proveitosa mesmo. E abrimos novas portas, temos contatos com pessoas do alto escalão do Partido Republicano aqui, e nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. E eu digo assim, se derrubarem um de nós, é bem possível que eles queiram pegar alguém dessa comissão para para mandar uma mensagem. Não deixe que isso abale, né? Que alguém surja e ocupe esse lugar. É isso aí, pessoal. Está sendo uma viagem muito boa. Estaremos de volta aqui em alguns meses na Comissão dos Direitos Humanos. Tá? O Chris Smith não desistiu. A comissão está travada até que os parlamentares brasileiros, nosso grupo, seja ouvido na Comissão dos Direitos Humanos. Estamos com a possibilidade de uma outra comissão das relações exteriores. Estamos vendo já a possibilidade de também irmos para Portugal para relatar o que está acontecendo aqui no Brasil. Em Portugal, graças ao grande número de parlamentares do partido Chega, né, que foram eleitos. Então o mundo vai saber, vai ficar muito difícil esconder. A imprensa brasileira pode até tentar esconder, mas o mundo vai saber. Um grande abraço, continue acompanhando. E assim que eu tiver 10 minutinhos de intervalo aqui, eu faço uma atualização. Então, e eles foram todos para lá, né? E quem eles encontraram lá, gente? Eu sei que vocês gostam, porque eu já li comentários de vocês a respeito, né? O Alan dos Santos, lógico. E aí ele dá uma zoadinha. Lógico, Alan dos Santos. Vamos dar uma olhadinha. Mais perigoso do que reunião de narcotraficante. É agora. É agora. Né? Chegou a hora. Vai cair o perfil 38 do Instagram. Aqui com o pessoal da Epoch Times. Pois é, gente. Outra que também estava lá, tá? E que também foi ouvida, não ali, mas em outro lugar, foi a juíza Ludmilla. Vamos ouvir o que ela tem a dizer. Bem, estamos aqui na porta do Capitólio, vai haver a coletiva de imprensa, já está todo mundo posicionado, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Os parlamentares vão falar, vamos expor a situação de ditadura no Brasil de qualquer jeito, havendo fala oficial dentro do Congresso ou fora. E isso só serviu para aumentar, para jogar luzes em cima do quão importante é isso que a gente está fazendo aqui no exterior. Então, esse tiro no pé que eles deram, bloqueando a audiência, só fez com que todo mundo voltasse agora os olhos para o que está acontecendo no Brasil. Poxa, o que esses brasileiros têm de tão importante para falar que resolveu um deputado americano esquerdista, democrata, bloquear essa audiência? Então agora vai todo mundo olhar para o que a gente tem para falar aqui. Então, lamento muito, é win-win. A gente ganha ou a gente ganha. Tá? Ou a gente fala dentro do Congresso e a gente ganha, ou a gente fala aqui fora para depois falar no futuro. He has jailed people without trial, posted threats on social media. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil, also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee. It's a dictatorship. So then I have another question. Does Venezuela have a Supreme Court? Does Venezuela have a Ministry of Education? Does Venezuela have Congress? Does Venezuela have public ministry? Censorship, even torture. This is the case of Mr. Wilson Pereira da Cunha, known in Brazil as Pezão. He died in prison after spending 11 months in poor health conditions behind bars, including 2.5 months after an order for his release that was signed by the general prosecutor, but it was ignored by Mr. Alexandre de Moraes. So I would like to ask for a round of applause for Congressman Pitt. Então,
E quem é que estava lá também, gente? Quem é que estava lá? Eu só estou mostrando quem estava, nem mostrei como é que foi o negócio. Quem é que estava lá também? Pois é, gente. O jornalista português mais conhecido graças ao nosso careca. Pois é, ele estava lá também. Tá, vamos ver o que ele tem a dizer. Olá a todos, Sérgio Tavares, estou aqui em pleno Washington para vos dar conta desta conferência de imprensa aqui bem em frente ao Congresso Americano, ao Capitólio, onde vários parlamentares, jornalistas brasileiros e norte-americanos vieram denunciar o terrorismo do judiciário que se vive no Brasil. Vamos trazer-vos tudo, preparem-se Europa, preparem-se mundo, a Europa vai saber, o canal Sérgio Tavares no YouTube vai preparar uma emissão especial com todas as entrevistas, todos os testemunhos destes corajosos parlamentares e jornalistas que aqui vieram arriscar a sua vida, literalmente, de serem presos, de serem perseguidos para estarem aqui a lutar pelo seu país. Fiquem atentos, canal Sérgio Tavares no YouTube, vamos ter uma reportagem especial com todos os relatos e entrevistas desta denúncia internacional contra os crimes cometidos contra a humanidade no Brasil, contra a democracia, contra os direitos e contra as liberdades. Sérgio Tavares, Washington. E ele aproveitou para dar uma entrevistada na nossa querida juíza Ludmila. Vamos dar uma olhadinha. Juíza Ludmila Lins, que tem uma situação muito peculiar, foi a primeira juíza a ser perseguida no Brasil, pelo que sei. Conte-me assim resumidamente o que é que aconteceu. Sim, Sérgio, eu desde antes do início da ditadura do judiciário, eu já expunha os abusos do Supremo Tribunal Federal. Só que os abusos do STF até 2019 se circunscreviam a situações de habeas corpus a criminosos, enfim, ainda não era nada relacionado à censura. Em 2019 começaram os atos arbitrários típicos de ditaduras. Então, começou o inquérito, o famoso inquérito das fake news, que eu prefiro chamar de inquérito do fim do mundo, e a perseguição mesmo, censura à revista Cruzoé. E então, eu comecei a denunciar as censuras e a encarar aquilo ali mesmo como atos ditatoriais. Então, a partir de dentro? Sim, a partir de dentro. E, na verdade, eu tinha o meu Instagram, tinha as minhas redes sociais, escrevi um livro, né, em coautoria com outros escritores, chamado Inquérito do Fim do Mundo, que chegou até a ser, em algum momento, o primeiro lugar na Amazon de vendas, na categoria Direito. Então, assim, um best-seller na categoria Direito. Então, eu fiz o que estava ao meu alcance para expor. Então, eu dei palestras, participei de eventos, entrevistas, escrevi livros, enfim. E é claro que isso não ficaria barato, então eu fui perseguida, tive reputação assassinada, inventaram coisas a meu respeito que não existem e acabei... Entrou a imprensa, então? Entrou a imprensa, o consórcio da imprensa entrou em ação, com certeza. Então... Mas outras ações como as contas, passaportes, porque sabemos que temos ouvido relatos também desse modus operandi, aconteceu consigo? Eu não tenho como saber, porque muito antes de acontecer algo parecido eu já... Antecipou? Eu me antecipei. Então, se o meu passaporte está com suspensão, eu não tenho como saber e não saberei porque eu não vou lá tentar. Mas as minhas contas bancárias foram retidas esse ano, logo após o anúncio do meu exílio. Então, eu anunciei o exílio no dia 3 de janeiro e as minhas contas foram bloqueadas no dia 8 de janeiro. Até coincidência, né, a data, né, 8 de janeiro. Mas foi por conta do anúncio do meu exílio. E não pode entrar no Brasil, então? Não, jamais arriscaria entrar no Brasil. Então, nesse meio tempo, eu trouxe todos os meus bens para os Estados Unidos, em silêncio. Eu me estabeleci aqui, pedi asilo, já estou completamente documentada. E daqui eu vou continuar a fazer o trabalho de denunciar a ditadura que está acontecendo no Brasil. E como brasileira, como é que vê essa situação de jornalistas, parlamentares, juízes terem que deixar o seu país, a sua família, as suas coisas para vir para outro país? Como é que se sente? A gente sente uma tristeza muito profunda, porque uma coisa é você sair do seu país porque você quer viver o American Dream. Outra coisa é você sair do seu país porque você não pode mais morar lá, porque você está sendo perseguido pela máquina pública, pelas autoridades que tomaram o poder. Então é uma tristeza muito grande. Eu não estou feliz por estar nos Estados Unidos. Fico feliz por conta de os Estados Unidos terem me recebido aqui
terem me concedido a documentação. Eu estou aqui totalmente legal, não fiquei nem um dia ilegal. Então eu tive essa graça, recebi esse benefício dos Estados Unidos. Mas fico muito triste por estar longe da minha terra e não poder pisar lá, pelo menos enquanto houver ditadura. E tornou-se então uma ativista e um símbolo também desta luta, desta resistência, não é? Sim, acabei me tornando um símbolo porque não há outros juízes da ativa fazendo isso, denunciando. Todos têm medo. Alguns anos depois de eu ter feito as denúncias, apareceu um segundo juiz, aí já aposentado, o doutor Sebastião Coelho. Felizmente, apareceu outro, alguns anos depois, e cadê os outros? Então, essa é a pergunta que fica, cadê os outros? São mais ou menos 15 mil juízes no Brasil. Então, tudo em silêncio. Todos em silêncio, com medo de perder seus cargos e serem perseguidos. Então, quem estava lá também é aquele jornalista da Gazeta, o Marco Antônio Costa, o Superman, lindo de morrer, né? Não é à toa que ele tem esse apelido de Superman. E ele também falou com o Alan dos Santos, né? Vamos dar uma olhada. Alan, queria ouvir de você, cara. O que você sente no seu coração a respeito disso que está acontecendo? Porque durante muito tempo você ficou sozinho. Você ficou sem a sua família. Você sofreu muito nas mãos desse regime tirânico instaurado pelo Alexandre de Moraes. E eu queria ouvir como que você enxerga esse momento histórico. Eu tenho falado desde que cheguei nos Estados Unidos em agosto de 2020 que a pressão internacional ela é de extrema importância. Por que a pressão internacional ela é de extrema importância? Quando você tem a comunidade internacional sabendo de fato o que está acontecendo, fica mais difícil para que eles possam vender as ilusões deles para o mundo. Porque, infelizmente, nós não temos uma imprensa, nem no Brasil, nem fora dele. O que nós temos são tentativas de crescimento. As pessoas precisam aprender a financiar as imprensas brasileiras, de direito, todas. Esse financiamento não vai vir de milionários, não vai vir de empresários com muito dinheiro, vai vir de vocês. Né? Vocês têm que ajudar os jornais brasileiros a crescer, para que essa documentação ela possa esclarecer os congressistas americanos e os líderes políticos mundiais a entender de fato o que está acontecendo no Brasil. Porque não é um ato que as pessoas vão ter um efeito imediato. Muita gente pergunta, mas o que isso pode mudar no Brasil agora, nesse exato momento? É a informação, porque amanhã, ou um pouco mais adiante, um congressista vai poder falar de fato o que está acontecendo e não fica apenas interno no Brasil. Por exemplo, o que está acontecendo na Angola nesse exato momento? A Angola é comunista. Eu e você sabemos o que está acontecendo na Angola? A gente quase não sabe, porque não tem mídia de direita na Angola. Só tem o Partido Comunista na Angola. E eles controlam a imprensa lá. Então a gente não tem como saber o que está acontecendo lá. Da mesma maneira, o americano, por exemplo, não sabe o que está acontecendo no Brasil. O cerceamento da liberdade ao Daniel Silveira, o cerceamento da liberdade dos jornalistas, como eu, que estão no exílio, o cerceamento de liberdade dos deputados e senadores no Brasil, o que aconteceu com o SAFE hoje foi um absurdo. Então é necessário avisar ao mundo que a liberdade brasileira já não existe mais. Pois é. Então, agora a gente vai começar a ver os discursos do que foi dito, afinal de contas. Só que, gente, todos eles falaram em inglês. Então, eu até andei catando umas traduções em português, mas não estava legal, não estava batendo, então é legendado. A gente vai ter que ler legenda, tá? Para poder entender. Então, o primeiro discurso, eu não vou ler tudo para vocês não, gente, vocês vão ler, vou botar na tela, mas o primeiro discurso foi do presidente do Subcomitê dos Direitos Humanos, né, da política externa, o Chris Smith. E, entre outras coisas, que ele falou bastante, e assim, muito favorável ao que a gente precisa, né? Ele fala sobre violações documentadas ou relatadas dos direitos no Brasil. Documentadas, é importante, né? Então, gente, vamos ver o que ele tem a dizer?
My name is Chris Smith. I'm a chairman of the Subcommittee on Global Human Rights, Global Health, and International Organizations of the Foreign Affairs Committee. Since late 2022, Brazilians have been subject to human rights violations committed by Brazilian officials on a very large scale. Documented or credibly reported rights violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, the banning of individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight so-called disinformation, and many violations of the rule of law and judicial malfeasance. As chairman of the Global Human Rights Committee, I am committed to supporting internationally recognized human rights in Brazil and to conducting oversight on the response of the U.S. government to these violations. I will chair a hearing on human rights abuse in my subcommittee in the coming weeks. What I see in Brazil today, above all, in the investigations of the Supreme Court Justice de Moraes, is called rule by law, the opposite of rule of law. Rule of law is supposed to put aside law outside of politics so that the same laws apply equally to all people. Rule by law, in contrast, means that while some forms and procedures of law are maintained, the law is used selectively as an instrument of political power. There is vast evidence that this is exactly what is going on in Brazil today, where investigations, inquiries, media bans, content removal orders are used to single out the opposition to President Lula. I am preparing legislation that will address these issues. We will call it the Brazil Democracy, Freedom and Human Rights Act, and I hope to be introducing it very shortly. Bom, depois foi o Eduardo Bolsonaro, né? Todos eles, como eu já expliquei, tá, eles estão falando em inglês e a gente vai ter que acompanhar a legenda. Eu nem vou comentar para ser mais rápido, porque já é chato ficar lendo legenda, né? First of all, thank you, Chris, to give us this opportunity. We are very honored and we want to bring here some light for what is going on in Brazil. My name is Eduardo Bolsonaro. I'm the most voted ever congressman in the history of Brazil, also son of President Bolsonaro and former chairman of the Foreign Affairs and National Defense Committee. I have always warned in my speeches in the Congress about the dangers of my country turning into a Cuba or Venezuela with their concentration camps. Today, unfortunately, I live in my own movie about the Gulag. And for those who think I'm exaggerating, I will cite here few simple names. Felipe Martins, the international advisor to President Bolsonaro, as Jared Kushner was to President Trump. A brilliant young man in his 30s with a promising future, imprisoned by an exception tribunal, accused of a coup d'etat never attempted or planned, and without the hope of minimally fair treatment, as due process and broad defense no longer exists in Brazil. Colonel Câmara, the Bolsonaro security detail, who is now also in jail accused of an imaginary coup d'etat. And like them, veterinarians, gospel singers, sign language interpreters, comedians as Bismarck Fugas, and even a homeless and a person diagnosed with a high degree of autism, all of them imprisoned, accused of a coup d'etat. It's very clear that all this oppression and cruelty is just a step towards the ultimate goal, to imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. My father is now persecuted and slandered in the most various ways. As in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists. And he even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. That's not a joke. He is criminally charged for passing by a whale on a jet ski. And the most impressionable thing is the complaint was made by Lula da Silva's environmental minister. This is more ridiculous than what Trump's charges
than what Trump is having as charged here in the United States. My father is also accused of attempting a coup d'etat when he was no longer president. The judiciary, appointed by the Communist Party in power, want us to believe that my father waited to leave power and, when he no longer had the armed forces under his command, attempted a coup d'etat with elderly and unarmed women, all of these thousands of kilometers away from Brazil, when my father was in vacations in the United States. Going to the end, they want us to believe, Mr. Chris Smith, that women, elderly ladies, and all kinds of ordinary citizens, unarmed, are a danger to the rule of law. And those violating the rights and fundamental guarantees are the saviors. Ladies and gentlemen, these stories are not something that someone told me. We are living this right now, and with not even a single word from Biden administration, State Department, or any governmental authority from the homeland of democracy, the United States of America. The dozen colleagues that are following me here also will talk about terrifying situations. Brazil, unfortunately, is not a democracy anymore. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Eduardo. Então, tá ficando bom, né? Tá ficando bom. Logo depois foi o Gustavo Gaia, que também, todos eles falaram muito bem a nosso favor. Vamos dar uma olhada no Gustavo Gaia. First, I'd like to thank you, Congressman, for giving us time and a platform. Thank you. To come here today and talk about what's happening in Brazil. This is something that we no longer have in our nation. We no longer have the privilege of saying the truth, saying what we think, and giving our opinion. So to start, I'd like to ask you a simple question. Is Venezuela a democracy or a dictatorship? I believe all of you here today agree with me that Venezuela is not a democracy. It's far from it. It's a dictatorship. But then I have another question. Does Venezuela have a Supreme Court? Does Venezuela have a Ministry of Education? Does Venezuela have Congress? Does Venezuela have public ministry? No. Yes, they have. But they are no longer a democracy. Because all these institutions that are valuable for a democracy have been kidnapped and are served as an instrument of oppression. They are served only as to arrest and oppress people for their opinions. And what we have today in Brazil is exactly the same thing. Our Supreme Court in Brazil does not protect the Constitution anymore. As a matter of fact, they are releasing drug dealers, they are releasing criminal leaders of trafficking, and they're putting in prison congressmen, simple people, for their opinions. The reason why the leader of opposition is not here today, Carlos Jordi, the leader of the opposition in our Congress is not here today because he had his passport seized. He can no longer leave his country to tell the world what's happening in Brazil. Many other congressmen are not here today because they have had their passports seized. There's something called a fishing expedition. Pretty much everyone beside me here today has suffered. We've had our houses invaded by the federal police on a decision of Alexandre de Moraes, trying to fight something against us because we tell the truth, because of our opinions. In Brazil, the most dangerous thing you can do today is tell your opinion, speak your mind. But if you do drug dealing, if you murder people, if you do any other crime, you will be defended actually. So we are here today using this platform that you so gratefully gave us to tell the world that Brazil is no longer a democracy. What is happening in our country can happen in your country as well. Pay attention to our country. There was a poll conducted recently in Brazil to 3,000 people, I believe, asking them if they believe they live in a democracy or if they live in a dictatorship of the judiciary. Believe it or not, half the people answered that we live today under dictatorship of judiciary. Half the population of our country understands that Brazil is no longer a democracy. More than half of the congressmen also believe that, also understand that, but they are afraid to act. And the reason they are afraid to act is because the moment we try to pass a bill, giving back to Congress the leadership or the right to pass bill or to legislate, we immediately suffer intimidation.
phone calls from ministers of the justice harassing and threatening congressmen if they don't do exactly what the Supreme Court says. So I'm here today representing the leader of the opposition, Carlos Jordi, who was not able to be here today, representing Daniel Silveira, a congressman who was also arrested, and many others. Carla Zambelli, who cannot be here today because her passport was seized. This can no longer continue the way it is. And to finish, I would like you to take a look at the faces of all my friends who are here beside me today, these brave men and women. These people now are at risk of the moment we set foot back in Brazil, we can be arrested, we can suffer search and seizure, we can have our lives destroyed. Why? Because of corruption? Because we steal public money? No, because we're fighting for a real democracy. Because we don't want to see Brazil becoming a Venezuela if that's not too late. So I would like to thank every congressman and congresswoman who are standing here beside me today for having the courage to come here and commit a crime in Brazil, which is tell the truth. Thank you very much, Congressman. Depois veio o Marcel Van Hatten, que sempre manda bem também, né? Vamos dar uma olhada. Thank you, Chris. Thank you in the name of the Brazilian people for this opportunity we have here to speak up, to say what is going on in Brazil more freely than we can do in our own country, unfortunately. Thank you, America, for the long-standing relationship with Brazil. The United States of America is the largest democracy in the Americas. Brazil is the second largest, or used to be. We all know that democracy is an ongoing process, while freedom, as Ronald Reagan once said, is not passed on to our children in the bloodstream. It must be fought for, protected, and handed on for them to do the same. This is why we are here, to fight for our freedoms and to call to the world's attention the severe setbacks we are experiencing today in Brazil's democracy, freedom, and rule of law. When I first arrived in Washington, D.C. 15 years ago to study at Georgetown University, and I'm very proud of that, I looked at Latin America and saw how socialism was subverting countries that were once democracies. Venezuela, Bolivia, Ecuador. While those countries were succumbing to tyrants like Hugo Chavez and other puppets of Fidel Castro, and while their people were losing their freedoms, Brazil remained democratic despite the country's historical institutional flaws and endemic corruption. That was the year 2009. Throughout the decade of 2010, Brazil entered a new era in which I was very optimistic. We all were. It was a period of time when millions of concerned citizens took to the streets to protest widespread corruption pervading our country's leadership. Operation Car Wash brought these issues to justice and put dozens of businessmen, public servants, and politicians behind bars for money laundering and corruption, including the then former president Lula da Silva. He was found guilty as charged in 3 instances and sent to jail to serve a 9-year sentence. Not only in Brazil, by the way, but also Peru, Guatemala, and Panama had presidents convicted by corruption in their countries because of the investigations that started in Brazil involving transnational companies that also operated abroad. However, in the beginning of 2019, Operation Car Wash began investigating another branch of power in Brazil, the judiciary. Whistleblowers exposed bribing schemes in the justice system all the way to the Supreme Court. When the story was published in the media, all hell broke loose. The Supreme Court's president at the time, Dias Toffoli, an alleged participant in the bribing scheme, decided to censor Cruzoé magazine and opened an investigation accusing them of spreading fake news. Justice Toffoli appointed Justice Alexandre de Moraes to become the rapporteur judge of the case. The investigation, actually an inquisition, has the Supreme Court as an alleged victim, investigator, and judge at the same time. It is still open 5 years later and has been weaponized to persecute anyone whom the court itself understands to be criticizing it or opposing the views of its members. The number of people criminally prosecuted, or should I say more accurately, persecuted, by Justice Moraes and the court amount to thousands of Brazilians right now. Some of those here, some of those can't return to the country. From ordinary citizens to members of parliament, including the leader of the opposition, as just mentioned by my colleague
Gustavo Geyer, journalists, opinion makers, and even judges. We have a judge right here that also asked for political asylum in the United States and is living here right now. From a homeless individual who was just absolved by Mr. Moraes after serving a lengthy prison sentence for being at the January 8th event by chance. To the former President of the Republic, Bolsonaro, nobody escapes the rage and unconstitutional acts and decisions of the court. Assets frozen illegally, bank accounts secretly breached with no due process, passports taken, censorship, even torture. This is the case of Mr. Clériston Pereira da Cunha, known in Brazil as Clezão, who died in prison after spending 11 months in poor health conditions behind bars, including 2.5 months after an order for his release that was signed by the general prosecutor, but it was ignored by Mr. Alexandre de Moraes. On the other hand, the convictions of corrupt politicians are being annulled by the Supreme Court, as was the case of Lula, who was released from jail and allowed to campaign for the presidency again by a Supreme Court decision contrary to the ruling of the lower courts. Businesses that were fined for their bribing schemes are being absolved too, and the fines are being cancelled by the same court. What we are experiencing in Brazil right now is a developing dictatorship. It is therefore not surprising that Lula da Silva's biggest allies are dictators, such as Venezuela's Maduro, China's Xi Jinping, and Russia's Vladimir Putin. And Hamas. Even the terrorist group Hamas sent congratulations to Lula as he returned to power, and is now congratulating Lula on his absurd remarks towards Jews and the state of Israel, comparing the legitimate defense acts of Israel to the Holocaust in Hitler's Germany. Different than other dictatorships, however, the one we are seeing in Brazil is built in a more subtle and dangerous way. The judicial system itself is leading the institutional rupture, which makes it more difficult for the world to understand this sad and dangerous process. People tend to trust judges more than they tend to trust politicians. In Brazil, however, trust in the Supreme Court has fallen dramatically. A recent poll by Atlas Intel shows that more than 50% of the population has lost completely the trust in the courts, corroborating the feeling that the decisions of the Supreme Court are rather political than legal, constitutional, or just. I repeat, Mr. Congressman, our goal here is to make the situation well known to the world. We love our country. We love Brazil. We love the United States of America. We love freedom and we love democracy. And we understand that these virtues are only possible where there is strong rule of law. 15 years after living in the city of Washington, D.C. as a student, I look back to my own country, now as a member of Congress, with maybe a more realistic view, if not sad. This very opportunity that you give us, however, to share this message with you, with the American people, and with all the world, renews our optimism and hope. As much as we love America, none of us want to live in another country. We want to live in another Brazil. God bless America. God bless Brazil. God bless you all. Thank you so much. E por último, o jornalista Paulo Figueiredo. É criminoso. E infelizmente, esse crime tem cúmplices aqui na América também. Alguns desses cúmplices estão bem ali atrás, nessa bela casa que deveria ser um farol para o mundo livre. Outros estão algumas quadras daqui, na Avenida Pensilvânia, onde fica a Casa Branca. Isso é só dizer os fatos. De acordo com inúmeros relatos de imprensa, o governo Biden não poupou esforços para interferir na eleição brasileira, para garantir a eleição de Lula da Silva. Mesmo agora, amigos de George Soros e do Foro de São Paulo, do Partido Democrata, buscam calar nossas vozes. E como Lula da Silva pagou por todos esses bons serviços fornecidos pelos democratas? Ele antagonizou todos os pontos americanos mundialmente, alinhando o Brasil com o Hamas, com a Venezuela, com Cuba, com a Rússia, com o Irã e, claro, com a China.
Mas sob a sua liderança e no BRICS, o Brasil está ativamente trabalhando com a China para minar a soberania do dólar como uma moeda internacional. Isso precisa acabar. Eu insto os congressistas americanos a fazerem suas responsabilidades de fiscalização para promover o interesse americano e restaurar os direitos humanos inalienáveis dados a todos nós pelo nosso Criador. Como os pais fundadores desse país, de forma tão eloquente, escreveram. Isso é o que pedimos. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Ouvimos então Paulo Figueiredo, você que está conhecendo o Epoch Times Brasil agora, a gente deve estar hoje à noite com o Paulo aqui nesse canal. E para lembrar, o que Lula fez desde que tomou posse, eu presido a Comissão da China, eu já presidi 99 comissões sobre direitos humanos, sobre violações de direitos humanos do Partido Comunista Chinês, especialmente com Xi Jinping, que atualmente está cometendo genocídio contra os uigures. E Lula, quando perguntado, não faz nada a não ser passar pano para Xi Jinping, fez com Maduro, fez com Cuba. E claro, ultrajante como o presidente de um país, como vocês disseram, compara Israel e o que estão fazendo contra um ataque terrorista do Hamas. Eu gostaria de lembrar todos, leiam não só o que eles falam. A carta do Hamas em 1988 deixa claro que querem todos os judeus mortos. Tá, então a gente já tem um apanhado, né? Fora isso, tá? O Alan, ele fez uma denúncia, né, contra o STF na OEA. Essa denúncia também é muito importante, tá? Porque a OEA é a Organização dos Estados Americanos, né? E ele falou sobre os abusos de autoridade cometidos pelo STF e pelo Alexandre de Moraes. E apesar nessa entrevista só ele falar, nós vamos poder ver que a juíza Ludmilla está do lado dele, tá? Mas não foi postado nada a respeito da fala dela, então eu não sei se ela falou ou só apresentou alguma coisa documental. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Her child can die too. Because what is happening to me is happening with her right now. The problem is the due process in Brazil, it's not happening at all. And everyone knows why. Everyone. If there is any one Brazilian that can tell you that due process exists in Brazil, that person is a liar. Because not just her, who is a judge, but you can ask all the experts in law in Brazil, and they will explain to you what is happening. People are being judged by the Supreme Court before any judge. They go directly to the Supreme Court. There's no crime. Crime of opinion does exist in Brazil. But he wrote it. In my order of arrest, Justice Alexandre de Moraes wrote crime of opinion for the United States government. He is insane because he is a justice of the Supreme Court. What the legislator can do against him? Nothing, because they cannot ask for impeachment of the Supreme Court, because in Brazil you cannot start that at the House of the Representative. Only the Senate can do that. But all the senators, all of them, do not want to do this. It's easy to understand why. Because all of them have some crimes being investigated by the Supreme Court. So if they start an impeachment process, they will be charged somehow. So the Senate, that would be the only one answer that we would have in Brazil. But they are cowards. The House cannot do anything. The executive power, it's lovely, happy what for everything that's happening right now, and we are here, desperate. So the Senate could solve this problem, but they won't. And they will not. They definitely will not solve this problem. But we need to denounce what is happening. Poor people
homeless, journalists, senators, justice, all these people organizing a coup d'etat, it's a joke. It's a totally joke. So we need to at least say we cannot accept this stupidity just because that works through the bureaucracy. Doesn't make sense to me. Just because it's working through the bureaucracy, we need to accept it. The guy they told right now, Cleston, he died in prison because he needed to get medication and medical treatment. And even Prosecutor General. Even the Prosecutor General said that he needs to be treated right now. But Alexandre de Moraes, 2.5 months of release order, and he ignored it, and he died. He ignored it, and the guy died. And guess what? He didn't commit any crime. There's a video proving that he wasn't in there. I mean, I don't want to take more time. It's just, it's very obvious. There's no due process in Brazil. None of us can access all the papers. I don't know how to say that in English. Accusation. The file. Yeah, the file. We cannot access that. We do not know what kind of crime we are answered for, and we do not know anything. Because there is no crime. Yeah, there is no crime. That's the truth. But there is invented. But there is a very interesting point. I'm a journalist. Some news company, news media in Brazil, they know the files. They can access some part of the files that even the lawyers cannot. Only if they will kind of approve what the Supreme Court is doing. If they criticize, like that journalist over there, Paulo, is Paulo here? No. If they criticize, they find some way to fire these journalists or destroy that company like they did with my company. I denounced a wiretapping in Brazil in the nighttime prime with the second largest TV in Brazil, Record TV. After that, my life was destroyed just because I report. This is documented, very well documented. When the journalists of the TV Record asked Alexandre de Moraes, China Embassy, North Korea Embassy, and Barroso what they would answer about the papers I reported, they said, we have nothing to say. That was the answer, period. And after that, my life was destroyed. That's the answer. Using bureaucracy to destroy our lives. That's it, period. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por toda la información que nos han dado y vamos a tratar de hacer una reunión de seguimiento con la relatora del país. Nós agradecemos pelo tempo. Thank you so much. God bless you all. Esperamos que na próxima visita possamos dar tudo melhor. Então, gente, é isso. A gente não precisa comentar muita coisa, porque tudo que nós vimos é o que tem que ser dito, e foi. Então, agora a gente tem que aguardar, orar, renovar as nossas forças, acreditar que está dando certo a nosso favor, né? Nós já ouvimos bastante. Não sou eu que tenho que falar nada hoje. Pois é. É isso, gente. Então, agora tem outra novidade a respeito do Alan dos Santos, tá? O Alan dos Santos, gente, ele é terrível, ele é terrível. ele abriu um OnlyFans. E aí ele ainda desafia o Alexandre de Moraes a derrubar, né? Para quem não sabe, né, o que é isso, é um site pornô, né? Geralmente, a maioria
que faz, porque é um site meio pornô que as pessoas pagam uma assinatura e na maioria das vezes são mulheres, né? Que tiram a roupa, fazem os negócios, enfim, vocês entenderam o que é? Mas é pago, né? Você tem que assinar lá e geralmente, tá? A maioria dos criadores do OnlyFans que abrem esse site são de esquerda. São a maioria, gente. Maioria. É tudo esquerdista. E aí o que ele faz? Ele vai e abre. E assim, não tem como caçar ele lá, né? Não tem. Eu vou mostrar para vocês a postagem dele, tá? E vou botar o destaque do link do site. Anotem, tá? Vai ficar meio estranho, né? A gente, de repente, querer visitar esse tipo de coisa. Quem olhar assim, a gente na busca não vai entender, mas, gente, é o caminho. Então, quem quiser agora pode, tem por que frequentar o OnlyFans, tá? E meu cachorro tá atrapalhando e eu não vou cortar, tá bom? Vou deixar aqui, olha, dá uma olhada. E vamos orar, vamos acreditar, vamos reforçar nossas forças, nossas esperanças, nossa fé, não parar com as orações, não parar de repassar essas informações, de colher informações. Eu leio no comentário de vocês, não, eu não sou jornalista, eu sou apenas uma dona de casa, tá? Jumentinho já me chamaram até de vovozinha. Eu sou uma sexagenária, mãe de 3 filhos e vovozinha, graças a Deus, já vivi tudo para chegar na felicidade, na bênção de poder ser vovozinha. Então, Jumentinho, você não está me ofendendo, tá ok? Para mim, ser vovozinha é um elogio que a vida me deu, depois de tantos percursos, tá bom? Bom, gente, e é isso aí. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham, quais ideias, né? Teve uma inscrita que brincou comigo, né? Falou, gostei do teu estúdio, porque, gente, eu não tenho equipamento nenhum, eu falo com vocês apenas com o meu celular, não tenho microfone. Um também já me falou, olha, ajusta o microfone, gente, aqui no gogó com o meu celularzinho. Não tem microfone, só tenho celular, não tenho estúdio, eu tô dentro do meu closetzinho, entendeu? Que é um lugar um pouco mais abafado de som e de agitos, para eu poder conversar com vocês, tá bom? Mas eu tô gostando muito, eu gosto de ler o que vocês falam, me dando dica, por isso que eu tô justificando. E continue comentando o que vocês acham, me dando dicas e falando de onde vocês são, tá bom? De que lugar do Brasil, tá? Eu sou do Rio de Janeiro, Zona Norte, subúrbio de Inhaúma, tá bom? Momento. Discurso de amor. Eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. Alguém impressionado, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Então é isso, beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com todos com Deus e até a próxima. Vou pedir um favor pra vocês, gente, por favor. Se vocês estão gostando, gostou desse vídeo? Então, compartilha. Faz favorzinho pra mim, gente, tá? Me se inscreva no canal. Beijo e até a próxima.